Saudações, Duques e Duques Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um O que eu não falei do jogo Fluminense e GV São José, nesse caso GV São José e Fluminense. Eu vou falar até mais sobre uma coisa que eu notei justamente no redor da situação toda do futebol e depois falar sobre os jogadores em si. Mas antes disso, entenda uma coisa que YouTube Live é toda segunda, quarta e sexta às 6 horas da noite, vai voltar, fique tranquilo. Só preciso diminuir um pouco tudo que eu estou fazendo na minha vida. E aqui embaixo na descrição você tem 2 abaixo assinados e também um projeto ali. Só para dizer aqui o horário. Eu estou fazendo esse vídeo porque deu problema no computador, mas estou fazendo o vídeo às 51, à meia-noite 51. Então entenda que eu estou falando baixinho por conta disso, tá bom? Vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que me chama a atenção é justamente que, diferente do que aconteceu lá no Chile, em Oruro, na Bolívia, a gente percebeu que o time dos caras não tem torcedor. Eles falam assim, mas fica a 400 quilômetros aonde que eles torcem. E aí? Eles não conseguem vir? Em peso? 60 pessoas. Se tivesse 60 pessoas é muita coisa. Tecnicamente não era nem mando de campo deles. Era campo neutro. Todas as imagens, o que a gente tinha de informação mesmo era quando fazia uma imagem assim, lateral, em que a gente dava pra ver que tinha torcedores ali, mas o restante não tinha. Conseguimos ver justamente até os jogadores ali, todos. Então, é só pra você ver que não precisa de torcida. A torcida não iria mudar nada ali, tá bom? Sobre 2 jogadores, tá? 2 jogadores que pra mim perderam muito a minha admiração, que foi justamente o Manuel, Thiago Santos. Thiago Santos, que caiu no lance do gol. E realmente mostra justamente a situação débil dele justamente na defesa. E Manuel, que mais uma vez não consegue chegar contra um jogador mais rápido, perde justamente nessa velocidade e faz com que a gente tome esse gol de forma vergonhosa, tá? De forma vergonhosa, vexatória justamente. 2 jogadores que realmente foram bem ao todo foi justamente o Guga e o Isaac, né? Eu já falei sobre isso, mas eu quero falar mais ainda sobre o Guga. Em diversos momentos conseguindo, fazendo ali a situação de ser mais um cara no ataque, em diversas vezes se aproveitando somente para fazer 1-2 justamente com o ponto que era o Serna. E eu gostei, né? Não realmente diminuiu a situação e promoveu bastante a situação. O Isaac foi o outro que, bem esforçado, realmente se mostrou somente que queria jogo, que queria resolver esse problema. Entrou e logo em seguida a gente tomou um gol, não foi culpa nada dele, mas eu curti realmente a situação de tentar pelo menos jogar e ganhar esse jogo. Isso é importante para qualquer torcida. E 2 jogadores que realmente me decepcionaram também bastante foi justamente o René e o Hércules. O Hércules realmente muito apagado, um jogo que realmente ele pouco apareceu. Quando ele apareceu é justamente somente para fazer um toque básico, nada que realmente fosse espetacular, e que ele fazia isso daí no Fortaleza. E o René, que nunca realmente se colocava no ataque, nunca se apostava no ataque. Então, lateral que não faz isso não merece situação, tá? Antes de falar mais sobre a dupla, o goleiro e também o técnico, o Alexandre Pereira, achando bem, se inscreva no canal, faz o triplo você que curte, comente, compartilhe, redes sociais na descrição do vídeo, Vitor G 10, 12, 20 horas, Pix na tela. Esse mês pode mandar patrocínio e vamos continuar falando mais sobre. Bom, 2 jogadores também que também me decepcionaram bastante foi justamente La Vega e
Lescano. Lescano criasse às vezes com uma falta somente de uma leitura melhor. Ele não conseguiu fazer alguns lances importantes. Mostra justamente a situação de diferença técnica entre ele, por exemplo, o Ganso, que consegue ter visão até de trás, justamente. Faltou bastante isso, né? Teve um ou dois momentos em que, se ele realmente tivesse postado justamente na situação, a gente poderia ter feito um gol, e acabou não acontecendo. E Lavega, que é um jogador que a gente estava muito esperançosamente para ser um grande atacante, me pareceu muito disposto, me pareceu muito fraco. Mais uma vez, não entendo a situação dele. É um jogador que sumiu, né? Desapareceu muito ali do jogo, muito porque ele ficou no meio, e eu não entendi porque ele ficou no meio, não deu para entender. Não ajudou em nada, tentou ir na ponta algumas vezes para deixar o Serna mais no meio, e mesmo assim ficou pior o time na situação toda, né? Me pareceu que ele ser menos um como centroavante afetou muito mais ele do que ser menos um, do que ser ponta. Então, eu particularmente não gostei desse tipo de situação. Teve nenhuma jogada que realmente fosse chamar a atenção sobre ele. O goleiro Vitor Eudes não tem culpa nenhuma do gol. E em diversos momentos salvou o Fluminense, né? Foi muito bem. E claro, se não fosse o Guga, eu teria dado pro Vitor Eudes justamente essa situação realmente de ser o melhor jogador do jogo. O técnico Alexandre Pereira, o Alexandre Mendes, novamente, não sei o que ele quis. Ele fez muita pouca substituição. Eu acho que ele poderia ter sido mais eficiente nas substituições. Eu acho que ele poderia ter sido mais agressivo num certo momento de jogo, em que se a gente fosse mais agressivo, talvez a gente vencesse esse jogo. Mas acabou justamente sendo comedido em diversos momentos, tendo problemas justamente dessa situação toda. Eu acho que faltou justamente do próprio Renato Gaúcho falar assim, ó, se chegar num tempo, bota atacante, tenta ganhar esse jogo de qualquer maneira, porque a gente precisa fazer isso. Mas não, ele foi exatamente comedido, e todas as substituições meio que foram relevadas ali. Eu só achei contrário somente a substituição que ele fez na situação de colocar o Lavega para fora e colocar o Renato Augusto, para você colocar justamente o Renato Augusto como centroavante. Aí você colocava o Paulo Baier de um lado, o Serna do outro, e o Lescano ali armando. Acabou somente não acontecendo nada e produzindo pouca coisa, tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram, fico por aqui. Se inscrevam no canal, faça o texto para você que é curte, comente e compartilhe. Redes sociais na questão de vídeo, Vitor dia 10, 12, 20 horas. Pix na tela, saudações tricolores. Até a próxima. Desculpa por falar rápido, mas é isso. Saudações tricolores, até a próxima.